Muito bem, coisa maravilhosa quando a gente pode, num final de tarde de domingo, no começo da noite do domingo para segunda, a gente se reunir para exaltar a Deus, para cultuar, para proclamar as suas maravilhas, para oferecer a Ele o culto, na certeza de que a gente está fazendo aquilo como serviço para a glória de Deus. Mas o culto precisa ser aceitável por Deus. E Gênesis 4 e 5 diz que agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Então, o nosso pedido agora é que Deus se agrade do culto que vamos oferecer-lhe. E na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, na sua graça, no seu amor, eu quero saudar aos irmãos da igreja, os visitantes, os nossos irmãos gideões, tudo na graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E pedindo a Deus que Ele aceite o nosso culto, o culto que vamos oferecer, nós vamos orar. Ó Deus, esse é um momento especial da nossa vida, quando nós temos esse grande privilégio, sabendo que outras milhares de pessoas não têm esse privilégio, se cuidam em fazer coisas que são do seu próprio agrado, mas não do agrado teu. Senhor, nós queremos te agradecer, porque um dia, pela tua graça, pelo teu amor, pelas tuas considerações a nós pecadores, tu nos chamaste e nos destes esse privilégio de sermos servos teus. Queremos te apresentar esse culto, mas que tu estejas aceitando, ó Deus. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. O hino número 6, cantaremos em pé. Supremo benfeitor, anjos e homens de louvor, a Deus o Filho, a Deus o Pai, e a Deus Espírito glória dai. Amém. A igreja pode sentar-se. Estarei lendo o Salmo 96, de 7 a 9, e que diz: tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor a glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios, adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Qual a oferenda que estamos oferecendo aqui nesse momento para Deus? É a nossa vida, entrando no santo templo, levando a nossa vida para exaltação a Deus, fazendo uma oferenda. Já falamos com Deus para pedimos para Ele que aceite o culto que vamos lhe oferecer, e que a nossa oferenda seja a nossa vida nesse momento aqui, para exaltar ao Senhor. E daí ele fala: entrai nos seus atos e adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Que maravilha a gente poder adorar ao Senhor e entender, com a nossa limitação na mente, que Deus é santo, grande, poderoso, Senhor, e a Ele a nossa adoração. Com o cântico número 11, estaremos prestando adoração cantada a Ele. Vamos ficar em pé e vamos cantar o hino número 11. Santo, 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 Deus onipotente, provam nossas vozes.
de formar-se o firmamente a terra, terras e sempre se has de ser, Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus soberano, excelso Criador. Amém. A igreja pode sentar-se. Vamos orar. Ó Deus, Tu és santo. Nós somos pecadores, mas porque um dia Tu nos ofereceste o perdão em Cristo, nós podemos agora exaltar o Teu nome na certeza de que somos Teus filhos. Agradecemos porque podemos Te adorar, dizer que Tu és o Deus santo, o Deus grande, o Deus onipotente, o Deus temível, o Deus criador, o Deus soberano. Louvado seja sempre Teu nome na Tua santidade. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós hoje temos conosco os nossos irmãos Gideões. Depois eles terão a oportunidade de dizer o que significa Gideões e que é seu grupo. Mas eu pedi para alguém do grupo fazer uma parte na liturgia. E então a irmã Hilde estará aqui à frente fazendo a leitura da contrição, e a outra irmã, que eu já esqueci o nome, né? Estará fazendo a oração de confissão. Boa noite a todos. Vamos ler Isaías 6, de 1 a 7. Isaías é escolhido e consagrado para profeta. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumo. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Amém. Abaixamos as nossas cabeças e vamos estar orando. Querido Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos, porque podemos estar aqui nesta noite, neste domingo lindo, maravilhoso, apesar do calor lá fora, mas aqui, Senhor, o calor é calor espiritual. E por isso nós te louvamos e nós te agradecemos por todos nós que até aqui viemos, mas aqueles que não puderam chegar até no momento, que tu possas guardar, que tu possas dar a eles o caminho certo para poderem chegar aqui.
Ó Deus, nós te louvamos porque o Deus é um Deus de santo, santo, santo. Por isso nós te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor tem dado a cada um de nós. Nós te louvamos pela saúde, Senhor, pela paz, pela alegria e principalmente pela salvação que temos em Cristo Jesus. Ó Deus, que tu possas olhar com teu olhar todo simpático para cada um de nós. E se aqui dentro tiver alguém que ainda não te aceitou, que hoje, Senhor, seja o dia aceitável, antes que seja tarde, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Nós sabemos que hoje estamos aqui, mas amanhã ninguém sabe onde estaremos. Por isso, Senhor, abre as nossas mentes, abre o nosso coração, que realmente possamos aprender e ouvir a Tua palavra. Unge, Senhor, os lábios do Teu servo, o professor Ivan, que irá falar sobre os Gideões. Unge os lábios do pastor, Senhor, que irá trazer a palavra às nossas vidas, aos nossos corações. Que Tu, Senhor, tenha certamente já falado aos seus corações e que eles possam transmitir a cada um de nós. Fica com as nossas vidas, perdoa as nossas falhas, que Teu manto de poder e de misericórdia possa estar sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Salmo 144, 12 e 13. Eu quero convidar a igreja para fazer uma leitura em uníssono. Vai ser colocado aqui, vai ser projetado, e nós faremos essa leitura a uma só voz. Salmo 144, os versículos 12 a 15. Vamos lá? Que nossos Muito bem. Aí está um pedido a Deus que abençoe o seu povo. Eu entendo que o culto não é apenas a entrega da nossa vida, mas a nossa vida precisa de bênçãos espirituais. Bênçãos que Deus fale conosco, nos abençoe e que a gente tenha motivos de agradecer. Às vezes a gente recebe uma bênção de Deus, faz um grande churrasco, mas e a bênção espiritual de oferecer a Deus a glorificação, o culto? Nesse momento, nós vamos pedir a bênção de Deus na nossa vida. E nós vamos pedir dois tipos de bênção: a espiritual e a material. Senhor, Tu és o Deus que tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais, aqui nesse local, na nossa cidade. Nós temos pessoas que são tementes a Ti, nós temos pessoas que Te glorificam, nós temos em nosso meio, em nossa cidade, pessoas que valorizam a Tua palavra, valorizam o Teu ensino e se curvam diante de Ti em busca do ensinamento. Queremos Te pedir que esteja abençoando essas pessoas com a bênção espiritual na vida e no coração de cada um. Nós queremos pedir também as bênçãos materiais, Senhor. Tu, quando abençoa o Teu povo fica alegre, tem condições, quando tem saúde, tem condições de caminhar até a igreja. Quando tem necessidade de combustível, Tu tens doado, tem alimentação. Nós temos recebido o emprego, a condição financeira.
Isso faz parte das bênçãos especiais na nossa vida secular. E nós te glorificamos por isso. E te pedimos a tua bênção para cada um que está aqui presente agora. Senhor, sabemos que outras pessoas queriam vir e não puderam, mas que tu estejas abençoando também todos os teus filhos em todo o lugar. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Depois de falarmos com Deus a respeito das bênçãos espirituais, nós podemos fazer também a entrega dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Se você sentir o desejo de fazer uma oferta especial, fique à vontade. Não é obrigatório. Nós teremos o testemunho gideônico. Estarão aqui, a gente, no culto que eles fazem a visita, a gente cede um tempo para que eles falem sobre o serviço que eles fazem, esse serviço gracioso, bondoso, maravilhoso, serviço satisfatório. Eu fui 23 anos Gideão. Sentia muita felicidade em fazer o trabalho que eles fazem. Portanto, acho que é o professor Ivan que vai falar, né? Então, esteja à vontade, professor Ivan. Saudamos a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria que o nosso Campo Norte, dos Gideões Internacionais no Brasil, aqui está presente para esta participação. E nós convidamos então os nossos irmãos Gideões auxiliares a ficarem em pé e dizendo dessa forma a nossa alegria em poder estar aqui com os irmãos e ser recebido por essa amada igreja. Agradecemos muito ao pastor, nosso amigo, pastor Flávio Pereira, né, que, como ele disse, já foi Gideão há 23 anos, conhece esse ministério e sabe do valor, da importância da distribuição da palavra de Deus. E nós estamos aqui para dar algumas informações e, acima de tudo, apresentar testemunho de como a palavra de Deus tem sido, tem viabilizado a salvação de vidas, né? Sabemos que é o Espírito Santo que trabalha nos corações, mas a palavra de Deus é o meio, né? É o caminho que leva a pessoa a ter um encontro pessoal com Jesus Cristo. Os Gideões e auxiliares são pessoas que participam desse ministério, são membros das igrejas das mais diferentes denominações e que participam neste ministério. E nós vamos então, neste primeiro momento, já ouvir um testemunho de um jovem, inclusive, que é hoje um reverendo da igreja presbiteriana. Vamos ouvir então a sua palavra. Eu sou o reverendo Jefferson Batista Neres, pastor da Segunda Igreja Presbiteriana de Taguatinga. Nasci em uma cidade da periferia de Brasília, cidade de Ceilândia. Cresci em uma família com condições financeiras limitadas, um lar fragmentado, quebrado. Eu não conheci o meu pai biológico até a minha idade adulta. Fui criado por um pai adotivo alcoólatra, a minha mãe biológica, junto com os meus 3 irmãos.
naquele contexto de muita dificuldade com o alcoolismo do meu pai adotivo acabou prejudicando a vida dele, a saúde dele, o relacionamento dele com a minha mãe, a infância dos meus irmãos foi também fortemente afetada. Mas, em um dado momento, minha mãe acabou entregando a vida dela a Jesus e congregando numa igreja próxima à nossa residência. E por diversas vezes, ainda na infância, minha mãe levou eu e os meus irmãos para a igreja e ali nós ouvimos mensagens, os cânticos, testemunhos, orações, mas sem demonstrar muito interesse pelo Evangelho. Ainda no ensino fundamental, alguns irmãos gideões passaram lá na sala de aula e entregaram Novos Testamentos para todos os alunos. Cada um dos alunos recebeu o Novo Testamento da capa azul. Eu levei aquele livrinho para casa, guardei na estante da sala e ficou ali guardado por uns anos. Já na minha adolescência, um adolescente extremamente rebelde, com muita raiva, com muita amargura no coração, eu resolvi ler aquele livrinho. Não tinha tantas opções e resolvi ler o livro do Apocalipse. Foi a leitura de um dia. Eu sentei e não consegui parar de ler aquele livro. E quando eu terminei de ler o livro do Apocalipse, eu fiquei extremamente apavorado com a realidade da consumação eterna e resolvi então buscar uma igreja próxima à minha residência. Não foi necessariamente a igreja da minha mãe. Foi uma congregação da 4ª Igreja Presbiteriana de Taguatinga, em Ceilândia. E ali eu fui acolhido, recebido, fui discipulado. Em outubro de 98 fui batizado, recebido por profissão de fé na igreja. E encontrei uma nova família, diversos irmãos, encontrei irmãs, vários pais, várias mães, uma verdadeira família. E ali eu pude descobrir o que é o significado do amor fraternal, do amor de Deus derramado em nossos corações. Então foi uma mudança de vida. Aquela raiva, aquela amargura que havia no meu coração se dissiparam com a luz do Evangelho. Aos 18 anos, eu me senti chamado ao Sagrado Ministério. Fui enviado pelo Conselho da Igreja ao Seminário Presbiteriano de Brasília, cumpri os meus estudos e aos 24 anos fui ordenado ao Sagrado Ministério. Atualmente, eu sou pastor da 2ª Igreja Presbiteriana de Taguatinga e eu creio no poder da palavra de Deus, especialmente a palavra revelada, escrita. Esse trabalho gideônico que tem sido realizado, que tem sido difundido no mundo inteiro, tem de fato frutificado e eu sou fruto desse trabalho que os irmãos têm realizado para a glória de Deus. Amém, irmãos? Que maravilha, né? Como a palavra de Deus é poderosa. E é por isso que nós vamos fazer a leitura desse texto que mostra exatamente essa realidade da importância da palavra de Deus. Vamos todos fazer a leitura em conjunto? Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Essa é a realidade da palavra de Deus. Ela não volta para ele vazia. E nós, gideões, temos uma das principais missões do nosso ministério é colocar a palavra de Deus nos mais diversos locais. Nós colocamos a palavra de Deus nos hospitais. E é interessante que o número de pessoas que hoje estão hospitalizadas é muito grande, além dos acompanhantes. E quando nós colocamos o Novo Testamento no hospital, no leito, as pessoas acabam levando para casa. E nós entendemos que isso é muito bom, porque é mais uma oportunidade que a pessoa terá de encontrar a salvação em Cristo Jesus. Também nós fazemos a colocação do Novo Testamento nos hotéis. Hotéis categorizados são os Novos Testamentos, que é bilíngue, né? Português e inglês. Nós fazemos também a colocação do Novo Testamento nas unidades militares. Esse Novo Testamento, inclusive, tem a sua capa, né, com as cores da nossa
Exército, nós distribuímos nas unidades militares. Também distribuímos nas escolas. O Novo Testamento que esse jovem reverendo Jefferson recebeu era semelhante a esse. Foi distribuído numa escola e ele guardou numa gaveta. Mas depois de algum tempo foi lá, leu o Apocalipse e a palavra de Deus não voltou vazia. Ela encontrou um lugar no coração do jovem, que hoje é pastor lá em Taguatinga, no Distrito Federal. Também nós temos o trabalho que nós chamamos de evangelismo pessoal. Nós entregamos o Novo Testamento às pessoas que querem receber. Por exemplo, um fretista de posto de gasolina, né, uma pessoa que está trabalhando, fazendo algum serviço na nossa casa. Então, nós sempre entregamos o Novo Testamento e mostramos para ele que há inúmeros textos aqui, especiais, lá no final, para que, quando a pessoa está com dificuldade, com problema, com luta, com enfermidade, pode procurar. As nossas irmãs auxiliares nos hospitais e nas clínicas, elas distribuem esse Novo Testamento para o pessoal da área assistencial. Então, eles recebem esse Novo Testamento, é prerrogativa das nossas irmãs auxiliares. Nós não podemos distribuir esse, é só delas, né? Mas agradecemos a Deus pelo trabalho que elas têm realizado. Também, anteriormente, nós tínhamos esse Novo Testamento que as irmãs usavam para o evangelismo, mas agora foi unificado. Tanto as irmãs quanto nós, os judeões, usamos esse Novo Testamento. Então, esse é o trabalho que nós realizamos. Fazemos a distribuição nas escolas, nos hospitais, e com isso estamos contribuindo para que mais vidas possam conhecer a palavra de Deus. E também é interessante que distribuímos o Novo Testamento num local muito difícil, complicado, que é o presídio. Alguém pergunta, mas será que algum preso pode se converter? Ele já tem uma vida torta, cheia de problemas, né? Será que ele vai ler a palavra de Deus? Vamos ouvir o que o Wagner José dos Santos diz. Meu nome é Wagner José dos Santos e eu gostaria de dizer que o trabalho que vocês fazem foi um dos motivos que me trouxe a servir o Senhor Jesus. Eu estava numa solitária, dentro de um presídio, cumprindo pena, e quando o sol raiava de dia, entrava uma brecha pela cela que eu estava e ali eu comecei a ler o livro. E o livro me fez entender que existia um caminho melhor do que eu estava vivendo. E o caminho era Cristo. E hoje estou nesse caminho através desse trabalho, né? Deus continue abençoando vocês. Eu sei que com certeza a obra que vocês fazem não é em vão. E hoje eu estou na Assembleia de Deus, sou um presbítero, e através deste livro que me alcançou dentro daquele cativeiro, daquela escuridão, hoje eu tenho luz. E essa luz é Jesus. Amém, irmãos? Tem a luz, né? Que bom, né? Ali naquele presídio, na solitária, alguém tinha deixado ali o Novo Testamento. É claro que um gideão entregou, o preso não levou, deixou ali. Quando o Wagner foi cumprir a pena ali na solitária, certamente porque ele teve um bom comportamento, né? E foi para a solitária, né? A gente está brincando, mas realmente quando o preso faz alguma coisa errada, ele vai para a solitária para ser punido pelo seu comportamento. E lá foi onde ele encontrou a palavra de Deus. Hoje nós estamos na era da internet, né? Da internet. E nós temos hoje uma possibilidade, todos nós, de ouvir testemunhos. Existe no YouTube todos conhecem, né? Sei que aqui a maioria sempre está ligado no YouTube. É só clicar lá no YouTube e colocar A Hora do Poder. E ali tem mensagem, oração, testemunho extraordinário.
Hoje pela manhã, nós sempre em casa, na hora do café, nós ouvimos a hora do poder, né? E hoje pela manhã nós ouvimos um testemunho interessante da Edjane Mota Zimmer. Essa jovem casada, mas ela estava viciada em bebida. E o seu lar estava destruído, estava sem condições de continuar. E ela recebeu um Novo Testamento e começou a ler esse Novo Testamento e entendeu que ela tinha que mudar. E essa mudança ocorreu de forma repentina, rápida, porque ela parou de beber. E em seguida, com menos tempo também, o seu casamento foi restaurado. Ela passou a ter paz no seu lar. Passado algum tempo, ela encontrou uma missionária que foi orientá-la, falar a respeito do Evangelho. E ela disse: olha, o que você está dizendo eu já encontrei no Novo Testamento que eu recebi dos Gedeões quando estava na escola estudando. E ela, então, pôde aceitar a Cristo, ser batizada, e hoje ela se integra numa igreja evangélica. Então, vale a pena. Abre lá no YouTube, Hora do Poder, e os irmãos e as irmãs poderão ter ali excelentes testemunhos, maravilhosos testemunhos, de pessoas que encontraram a salvação por meio de um Novo Testamento que foi entregue ou no hospital, ou na escola, ou em qualquer outro lugar. Para finalizar a nossa palavra, queremos expressar reiterar o nosso agradecimento a essa amada igreja por nos receber, e queremos deixar aqui com os irmãos, já o irmão está colocando lá no YouTube, né? Aqui o pessoal é muito rápido, muito bem, mas os irmãos poderão fazê-lo em casa. Deixar com os irmãos aqui alguns apelos. O primeiro apelo é o apelo da oração. Essa não é uma obra fácil, porque ela implica na salvação de vidas. E existe alguém, um inimigo, que não quer que as pessoas sejam salvas. Ele trabalha noite e dia para que a pessoa não seja salva. Não é mesmo? Então precisamos orar, pedindo a Deus, nesse momento, quantas pessoas estão lendo a palavra de Deus nos hospitais, estão lá internados, estão lendo, nos presídios, nos hotéis. Olha, nós temos testemunho de pessoas que entraram no hotel para suicidar-se, e encontrou o Novo Testamento, leu e mudou totalmente a sua vida. Então, vamos orar para que Deus continue, através do seu Santo Espírito, transformando vidas. Mas o segundo apelo que nós fazemos aos irmãos é muito simples. Quando o irmão visitar um amigo, um parente, pode verificar que às vezes na estante ou em cima de uma mesa tem um Novo Testamento. Aí pergunte: você tem lido esse livro? Eu comecei a ler em Mateus, mas não entendi, porque tem a genealogia, às vezes a pessoa não entende e já fecha o livro. Não, vamos começar em João, e ajude a pessoa lendo João, né, porque ela vai entender muito melhor a palavra de Deus. Depois ela pode ler Mateus e os demais evangelhos. Então é importante que os irmãos façam isso. Convide-os para um culto no lar, convide para vir à igreja. É uma maneira da gente contribuir para trazer mais pessoas a Cristo Jesus. Uma terceira forma que os irmãos podem nos ajudar é indicando: o pastor pode fazer isso, né? Alguém membro da igreja, que tem o perfil, que tem condições para nos ajudar nesse ministério. Assim como ele há 23 anos trabalhou, pode ser que tenha alguém que, da mesma forma, possa nos ajudar, e nós estaremos de braços abertos para recebê-los como membros da nossa associação. E, finalmente, cada Novo Testamento, que ele é distribuído gratuitamente. O Novo Testamento é distribuído gratuitamente. Só que, para imprimir o Novo Testamento, custa-se R$5. R$5.
Eu não sei quanto está custando uma Coca-Cola litro, mas deve estar quase isso, né? Quem toma, né? R$5. Com R$5, o irmão ou a irmã pode estar ajudando, contribuindo para salvar uma vida, né? Então, deixamos aqui o apelo também para que possam participar financeiramente, contribuindo com uma oferta para os Gideões. Que Deus possa continuar abençoando essa amada igreja, ao pastor Flávio, todos a sua liderança, e que continuemos trabalhando, porque esta é a única forma de que temos como pessoas humanas para ser instrumento de Deus para a salvação de vidas. Amém. Palavra, pastor. Irmãos, quanto à oferta para os Gideões desta noite, para ficar melhor, quem quiser fazer o Pix, faz o Pix na conta da igreja mesmo, qualquer valor, a partir de R$5, que a igreja vai passar de forma integral para os Gideões amanhã com o seu Eliseu. Então, as ofertas que entrarem agora, e aí coloca lá no comprovante lá Gideão, só para o seu Eliseu lá fazer o filtro e enviar a oferta para eles, tá bom? Então o Pix é aquela ali, congregação ipbnovalima@gmail.com, a chave é e-mail, vai aparecer o nome do Anderson lá, mas você desconsidera que é a conta da igreja. Amém? Boa noite, igreja. Chegou um momento, né, especial do nosso culto, um momento que Deus nos dá a oportunidade de mais ou menos adorar o nome dele, né? A gente sabe que até o desejo de adorar o nosso Deus vem dele, né? Então chegou uma oportunidade, vamos colocar de pé, vamos colocar nos nossos corações em louvor a Deus. Tá de boa aqui. No mundo viestes à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim.
exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde viestes à terra que criaste, por amor o pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca esquecerei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca esquecerei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca esquecerei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca esquecerei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és cobre os meus temores, tua forte mão
descansarei, pois eu sou teu. Tu és meu. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que andares. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Santo, Santo, poderoso, querem que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo, Santo, poderoso, querem que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é teu nome em todo lugar, é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, tu és. Santo, Santo Deus, tu és. Santo, Santo, poderoso, querem que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo és teu nome em todo lugar, é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, tu és.
Amém, igreja. Poderia sentar. Vamos liberar as crianças e a sua professora para o culto infantil e nós continuaremos aqui no estudo da palavra. Hoje o nosso objetivo é falar sobre a palavra que não volta vazia. Eu anotei ali que formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas. Eu lerei o versículo todo, e ali eu coloquei só uma parte, Isaías 52, 7. Que formosos são sobre os montes os pés que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Proclamação da palavra. Mas, se olharmos o Salmo 119, versículo 105, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus é que tem a prioridade. A palavra de Deus é que é verdade, não a palavra que é a minha, mas a que eu trago da Bíblia. Essa palavra é a verdade. E é sobre esta palavra que devemos falar um pouco essa noite. A palavra de Deus e sua finalidade. Quando o salmista diz: a lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, no profeta Isaías diz que os pés dos que anunciam a palavra são formosos. Mas lá o salmista está dizendo, parece, pelo entendimento, que ele está dizendo que quando eu tenho a palavra, eu caminho num local iluminado. Mas o profeta Isaías deu uma ideia aqui de que esse anunciante da palavra anda por lugares difíceis, sobre os montes, e é importante, por isso, os pés, ele fala que são formosos os pés do que anunciam as boas novas. Isaías 55, 10 e 11, a palavra de Deus e sua finalidade. Porque assim como descem a chuva e a neve nos céus para lá, não tornam sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e faça brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Essa boca é a boca de Deus, é a palavra que sair da boca de Deus. Eu passo aqui a anunciar a palavra que sai da boca de Deus. É essa que não volta vazia. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que designei. Que maravilha, não é isso? Que maravilha saber que essa palavra não volta vazia.
Glória a Deus. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, eu faço aqui algumas considerações nesse versículo 10. Esse versículo é uma ilustração do que o profeta vai falar. E as chuvas fazem a sua função, regam a terra, fecundam e fazem brotar. A ideia é que sem chuva não há produção nem alimento. Sem pregadores da palavra não há quem ouça e não há conversão. É preciso a gente entender essa ideia. Os Gideões saem, eles fazem esse serviço. O versículo 11, e assim será, agora sim, tem essa palavra que Deus fala para o profeta, e que assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu designei. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ilustra do concreto e temporal para o espiritual e eterno. A palavra não volta vazia. Que palavra? A palavra de Deus, é claro, não é a minha palavra. A minha palavra muitas vezes volta vazia e ainda às vezes prejudica alguém, dependendo da maneira como eu falo, dependendo do dia que eu falo, dependendo até de como eu não falo, dos meus gestos, podem fazer um entendimento errado. Mas a palavra de Deus não volta vazia. Essa é a segurança que nós temos. Essa é a promessa de Deus. É isso que Deus fala. Ele garante. Não sou eu quem garante, porque quando eu garanto, eu posso não garantir nada. Ou a minha garantia pode ser falha. Mas a garantia de Deus não é falha. É certeira. Prosperará no que Deus designou. Olha que aqui tem uma questão interessante. Deus designou a palavra. E gostei dos 2 testemunhos que foram colocados aqui. Um que depois de algum tempo Deus já tinha designado que aquele dia, aquela hora, aquele menino ia receber aquele Novo Testamento, e um determinado dia ele iria e a mente dele seria esclarecida pela palavra, porque a palavra de Deus não volta vazia. E o outro no presídio? Que maravilha! O indivíduo já está condenado, pagando a sua pena temporal aqui, mas agora ele tem um presente eterno por causa da palavra que não volta vazia. Trazendo para a evangelização, o trabalho do evangelista não é vão. Quando você evangeliza, você tem a felicidade de comunicar a palavra de Deus. Que maravilha comunicar a palavra de Deus. O profeta Isaías, no capítulo 6, teve uma visão da glória de Deus, e nesta visão viu a suprema adoração a Deus através dos serafins. Santo, santo, santo. E quantas vezes nós estamos diante da palavra e temos que entender que, como é a palavra de Deus, nós também temos que dizer: santo, santo, santo. Glória seja dada ao Deus eterno que disponibilizou a sua palavra para que nós tivéssemos orientações boas e válidas para a nossa caminhada rumo à glória celestial. Então, o profeta Isaías viu os serafins proclamando: santo, santo, santo. E ele percebeu o quê? A sua indignidade. Ele falou: não sou capaz de estar tão próximo dessa proclamação, sou pecador, sou necessitado da tua graça. E recebeu o perdão divino na sua confissão de pecados. Que coisa maravilhosa!
O perdão divino é oferecido a quem se confessa diante de Deus. A quem confessa com arrependimento e coração sincero, recebe o perdão divino. E depois de receber esse perdão divino, diante desta visão, ele tomou a mais bela das decisões que uma pessoa pode tomar. Podemos olhar aí o versículo 8 do capítulo 6. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Gente, é tão maravilhoso essa expressão, é uma expressão muito maravilhosa, mas parece que Deus se entende por impotente numa hora dessa. Entretanto, Deus está falando com pessoas, e Ele precisa colocar a facilitação na compreensão das pessoas, precisa colocar uma questão de decisão, e aí encontramos essa expressão maravilhosa: a quem enviarei? O clamor de Deus, Deus clamando para os homens a quem Ele mostra a visão da sua grandeza: a quem eu enviarei? Mas daí tem a grande proposta, a grande decisão. Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai, e diz a esse povo: ouvi e não entendais, vede, mas não percebais. Agora Isaías está diante de um Deus santo que fala: a quem eu enviarei? Ele se propõe a ir, mas tem uma orientação do próprio Deus, que olha o povo e sabe que o povo, de muitas pessoas, não tem o interesse de receber a palavra. E ele fala: você vai pregar, mas você vai pregar para quem ouve e não entende, para quem vê e não percebe. Mas depois disto, depois do quê? Depois da revelação divina. Olha, Deus está se revelando a nós a cada dia. Cada momento que abrimos a palavra e a olhamos e lemos e temos um momento devocional na nossa vida, Deus tem uma nova revelação. Não vou dizer que é uma nova tomada de posição de outra vez eu aceitar Jesus Cristo como meu Salvador, mas eu tenho que ter posições diferentes na minha vida, mudar um tipo de comportamento e alguma coisa a mais que está me prejudicando na caminhada espiritual. Eu preciso de lapidar isso todos os dias. A palavra de Deus nos revela melhorias a cada vez que a lemos. Isaías falou isso depois da graça do perdão, e quando ele viu os anjos proclamando, ele sentiu o peso do pecado na vida dele, e ele recebeu o perdão. A pergunta é: para que Deus se revela a nós? Deus se revela para que tomemos decisões que o glorifiquem. Todos os dias nós podemos tomar decisões que glorifiquem a Deus. Hoje, nesse momento de culto, nós estamos tomando uma decisão que glorificamos a Deus. Quando nós saímos da nossa casa e viemos até aqui, não foi à toa, foi um dia Deus mexeu no nosso coração e nos trouxe aqui para que Ele fosse glorificado. E Deus se revela para que tomemos decisões que o glorifiquem. Isaías se prontificou a trabalhar no reino, coisa maravilhosa. Será que nós estamos nos prontificando cada dia a trabalhar, a fazer mais, a estudar mais, a entender mais sobre o reino? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías se prontificou a isso. Eu marquei aí. Os Gideões internacionais se propuseram ao grande desafio: eis-me aqui, envia-me a mim. Eles estão recebendo
com muita alegria, meus irmãos gideões, as irmãs auxiliares, muita alegria nesse dia. É uma alegria intensa poder recebê-los, porque vocês são aquelas pessoas que, com os pés formosos, anunciam as boas novas e entram em lugares que, pessoalmente e individualmente, às vezes eu não posso entrar. Eles podem. E quantos lugares eles já foram, em lugares difíceis, quantas barreiras já encontraram. Homens de negócios que disponibilizam tempo e dinheiro em prol da palavra de Deus. Quantas vezes, no meu tempo de Gideão, às vezes eu tinha um mercado, às vezes deixava por conta dos empregados, vamos entregar Novos Testamentos, mas fazia isso com felicidade, não com a preocupação, será que os nossos empregados estão trabalhando bem? Não. Você tem que também confiar nas pessoas que estão juntas com vocês. E nós fazíamos entregas de Novo Testamento, não é, professor Ivan? Daquele tempo que a gente passou a se conhecer. Professor Ivan, alguns daqueles irmãos já não estão mais entre nós, mas é um tempo de felicidade. Eu entendo que esse tempo, esse serviço, esse objetivo dos irmãos de Gideões fazerem essa entrega de Novos Testamentos é uma facilitação para que pessoas que não conhecem a palavra de Deus tomem uma posição de sim ou de não. Proclamadores da palavra de Deus, a palavra de Deus nunca volta vazia após a anunciada. Por isso, nós precisamos anunciá-la, porque ela não volta vazia, mas faz aquilo que apraz a Deus. Deus está sempre chamando obreiros para que estejam na grande missão, e esses irmãos Gideões têm essa missão de sair, usar do seu tempo, que às vezes podia ficar em casa, às vezes podia melhorar um pouquinho, alguma outra coisa, mas como é para Deus, a gente, primeiro lugar, é do Senhor. E eu gosto de Mateus, quando Jesus fala assim, buscai primeiro o reino, e as outras coisas serão acrescentadas. Quando buscamos o reino, Deus tem um olhar para nós diferente, com bênçãos especiais, e muitas vezes nós temos bênçãos materiais e espirituais. As espirituais sempre são garantidas, mas às vezes temos as bênçãos materiais também, quando nós temos Deus em primeiro lugar. E sendo que a palavra tem que ser proclamada, Deus escolheu profetas para pregarem, Deus escolheu obreiros para pregarem, e em todos os tempos Deus convoca missionários. Em algum tempo da vida Deus convocou fulano de tal, fulano, e ele aceitou a convocação, o convite, e fez isso e tomou uma posição diante de Deus. Os Gideões, em suas missões evangelísticas, valorizam muito o testemunho. E nós vimos aqui 2 testemunhos que mexem com o nosso coração, que mexeram com o nosso coração. Portanto, me valho de um testemunho bíblico para fundamentar a excelência do ministério dos Gideões. 1 Reis 17, 9 diz, dispõe-te, vai para Serepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. O profeta Elias, depois de uma palavra que lhe custou muito, ele teve que sair escondido, porque ele proclamou a palavra de Deus, que é verdade e não volta vazia, mas ele passou por uma época de perseguição e passou por necessidades, assim ao nosso ver, mas ele vai a um lugar onde tinha água, e a água acaba, e Deus fala assim, agora você vai lá, para Serepta, que pertence a Sidom,
e demora-te ali, demora, quer dizer que não é um tempo de um dia, onde ordenei, gente, que coisa maravilhosa, Deus, com antecedência, ordena a pessoa que vai dar o sustento para o seu obreiro, para o seu missionário. Ordenei, e agora ordenei a uma viúva que dê comida. Imagina, é muito difícil. Um homem, possivelmente um trabalhador, acostumado a receber o seu salário, e agora recebe uma ordem, acaba tudo que ele tem de comida assim disponível, e ele recebe uma ordem, você vai a tal lugar, tem uma viúva, eu vou ordenar que essa viúva te dê comida. Penso que é difícil, mas ele vai. Quando Deus manda, não se discute. Deus mandou você pregar o Evangelho, não discuta com Deus. Ah, eu sou homem de lábios impuros, como Isaías começou discutindo com Deus, sou homem de lábios impuros. Não, quando Deus manda, não discuta, aceite a ordem. 1 Reis 17:9, uma palavra de Deus orientando o seu profeta para continuar sobrevivendo. É essa questão ele vai lá para casa, para onde estava a viúva. Dispõe-te, vai para Serepta, que pertence a Sidom, demora-te ali, onde ordenei a uma melhor viúva que te dê comida. Tem o endereço, tem tudo certinho. Deus não deixa ninguém na dúvida. Vai para Serepta, lá você vai receber alimentação. Não. Vai para Serepta e ordenei a uma melhor viúva que te dê alimentação. Deus tem um projeto imediato para os seus proclamadores, para os proclamadores da palavra. Eu me deleito nos projetos de Deus, e você também precisa se deleitar nos projetos de Deus. Às vezes nos parecem absurdos, porque ser enviado para uma viúva sustentar parece um projeto absurdo. O projeto de Deus finaliza com sucesso. Hoje nós estamos acostumados com essa expressão, finalizado com sucesso. O projeto de Deus é finalizado com sucesso desde os tempos antigos. O texto descreve uma mulher que tinha um filho que morreu e foi ressuscitado pela oração do profeta. O ponto que me traz a este assunto é o testemunho da viúva após receber o filho vivo de volta. Primeiro Reis 17:24. Nisto conheço agora que tu és o homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Tem dois pontos marcantes aqui, desse testemunho dessa viúva, que quem conhece a história sabe que ela ia apanhar o último bocado de trigo para comer, ela e o filho. E o profeta chegou e falou, você faz para mim, para você e para mim também. E ela nunca mais faltou o trigo, nem o azeite no depósito dela. Mas agora ela dá o testemunho. O problema, morreu o filho. E ela agora dá um testemunho depois do filho ressuscitado. Nisto conheço que tu és o homem de Deus. Será que nós somos conhecidos como pessoas de Deus, como homens e mulheres de Deus? Que maravilha! Quando a gente faz entrega de Novo Testamento, às vezes fica fácil de ser reconhecido como homem de Deus, porque está com isso aqui que geralmente são os crentes que usam, né? Entregar Novo Testamento são os gideões, então fica mais fácil. Mas e a nossa vida, o dia a dia da nossa vida? Será que somos reconhecidos como homens de Deus? Mas o segundo ponto é o mais importante que eu quero dizer aqui nesse versículo. És um homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca
é verdade. Quando eu e você proclamamos o Evangelho, as pessoas estão entendendo que a palavra é do Senhor e que é verdade. Testemunha que marca a fé que a viúva adquiriu e engrandece a palavra de Deus como verdade. Lembrando o nosso tema, a palavra de Deus e sua finalidade, e ela nunca volta vazia. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, não voltará para Deus vazia, mas fará o que me apraz, o que apraz a Deus, o desejo do coração de Deus, e prosperará. Tem a palavra, vai prosperar, naquilo para que a designei. O primeiro testemunho ali, a palavra prosperou, naquele Novo Testamento que estava guardado na gaveta, e prosperou, e tornou-se um pastor. Aquilo que designei. Deus é maravilhoso. E a gente não adianta querer andar sempre procurando como é que Deus faz, porque Deus tem caminhos diferentes dos nossos, e Ele faz da maneira como lhe apraz, mas Ele nos usa como seus servos para fazer o anúncio, a proclamação da Tua palavra. Então vamos para o Novo Testamento. Primeiro, uma orientação do apóstolo Paulo, o maior pregador do Evangelho de todos os tempos. Vocês já viram um pregador mais amplo do que Paulo? Talvez vocês falem assim, não, Jonas pregou e converteu uma cidade toda, mas só que ele foi um missionário bem sucedido, mas fracassou. Depois que enxergou o povo convertido, falou assim, Deus, eu sabia que Deus, pela sua misericórdia, ia ter misericórdia desse povo e ia se converter. Ele ficou reclamando do projeto de Deus, do que Deus fez para aquele povo. Mas Paulo, ele é amplo na sua evangelização. Ele não evangelizou apenas uma cidade de Nínive, ele evangelizou até nós aqui. O maior pregador de todos os tempos que a Bíblia apresenta. Romanos 18, de 8 a 15. Porém, que se diz, a palavra está perto de ti, é a palavra, gente, o que nós estamos olhando aqui hoje é a palavra, os uniões distribuem a palavra, nós estamos olhando aqui a palavra de Deus, e a palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração, isto é a palavra de fé que pregamos, e se com a tua boca confessares Jesus como Senhor em seu coração, creres que o Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Dupla responsabilidade, do pregador em pregar, e de um indivíduo em falar assim, eu aceito ou rejeito. Porque com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê, não será confundido. Quando você crê em Jesus Cristo, acaba todo o trâmite de Satanás em querer confundir a sua mente, a sua vida. Você creu, você tem o discernimento correto. Paulo se vale da Escritura para responsabilizar o ouvinte, porque o indivíduo precisa crer. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Por quê? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não crerem? A linha do pensamento de Paulo, ele tem um desejo imenso de evangelizar pessoas que não tinham conhecimento da palavra, ele queria avançar, e ele tinha uma ideia de ir para a Espanha, mas então ele facilita aqui, olha, ele está escrevendo uma carta para a igreja de Roma, é preciso que, quando eu estiver aí, vamos imaginar aqui, quando eu estiver aí, vocês me enviem para a Espanha, o missionário precisa de ser enviado
e nós dependemos, como missionários, de oração e dinheiro. O missionário precisa de sustento. Ele não é a pessoa que vive sem comer. A linha de pensamento de Paulo é sempre a mesma. O pregador está com a responsabilidade primeira, a anunciar. O ouvinte com a tomada de decisão diante da palavra pregada, aceitar ou rejeitar. No momento que você prega a palavra, essa palavra tem um resultado duplo. Ou a pessoa se converte, ou a pessoa fica responsabilizada para no dia eterno não ter desculpa. Pregar a palavra é privilégio e não enfado. É alegria, é satisfação, poder comunicar a palavra que vem de Deus, que está no nosso coração, está na nossa Bíblia, e focar para outras pessoas. Mas Paulo questiona, e como crerão naquele que em nada ouviram? Quando os Gideões anunciam, as pessoas vão ouvir. E como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Aí ele lembrou daqueles que subiam, andavam nos montes lá, anunciando as boas novas. Podemos imaginar Paulo pensando em pregar na Espanha, uma nação que ainda não tinha ouvido. Uma sugestão para a igreja de Roma, o enviar para a Espanha. O apóstolo Paulo enfatiza a pregação do Evangelho. Então, relembrando o nosso tema, a palavra de Deus e sua finalidade, sendo pregada, não volta vazia. Quero concluir usando algumas palavras de Jesus. Primeiro, palavras cordiais com os discípulos. Depois, palavras de ordem de evangelização para os discípulos. Na cordialidade, eu anotei aqui, muito embora tenha uma ordem, mas eu anotei mais a questão cordial aqui. Ele tete a tete com os discípulos, anunciando que ele iria ser colocado na cruz e que os discípulos iam continuar com o ministério. E ele fala assim, não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi e a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, eu vos-lo conceda. Eu entendo aqui uma palavra cordial de Jesus, falando, olha, eu escolhi vocês para vocês trabalharem comigo no reino, no maior reino que existe em todos os lugares, é o reino de Deus. Eu convidei vocês, eu escolhi vocês. Na verdade, a gente observa, Jesus vai lá no barco de Pedro e vai chamando, ele escolhe. E agora ele está dizendo, eu escolhi. A identificação. Mateus 28, 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus se identifica como aquele que tem todo o poder. Todo. Não é apenas um fragmento de poder, mas todo o poder. Então Jesus se aproxima de seus discípulos, seus apóstolos e seus servos escolhidos. É interessante essa expressão, aproximar. É Jesus que se aproxima, Ele que se aproximou de nós um dia. Ele falou, vem aqui, vamos bater um papinho. Você vai trabalhar no meu reino. E aí a gente falou assim, glória, eu fazia tempo que eu não sabia o que era esse reino de Deus, mas agora, Senhor, tu estás me mostrando, glória, eu quero trabalhar. A gente foi com cordialidade. Mas, nós temos aí, versículo 19, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os
a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Talvez pregar seja fácil, ensinar é mais difícil. Ensinar, discipular é mais difícil. A ordem de Jesus é trabalhar. Esta ordem é para os crentes fiéis. Jesus não deu essa ordem para o indivíduo que não está afinado com ele. Tem muita gente por aí, mas essa ordem é entregue para nós, os crentes fiéis, que ele chamou, que nós aceitamos o convite. Então, nós estamos selecionados para trabalhar nesse reino tão maravilhoso. Após a designação do ministério de seus discípulos, seus servos, Mateus registra as últimas palavras de Jesus nesse evangelho: motivação, cuidado, segurança e conforto. E ele disse: eis que estou convosco todos os dias. Não é algum dia, não é algum momento, não é só quando nós estamos no culto, mas todos os dias até a consumação do século. A palavra de Deus tem finalidade específica. Primeiro, alertar o eleito a trabalhar no reino. Eis-me aqui, disse Isaías. Depois, responsabilizar o ouvinte. O ouvinte vai ouvir a palavra. E tem o ouvinte que crê e é salvo. Ele se torna filho de Deus e ele é incorporado no corpo de Cristo. Mas tem o outro ouvinte que fica conscientizado no dia que chegar o dia final, na chamada final, onde todo joelho se dobrará. Esse que ouviu a palavra e não se importou com ela, continuou a sua vida da maneira como quer, vai ter um grande arrependimento, mas não vai culpar Deus, não vai culpar o Espírito Santo, não vai culpar Jesus Cristo, porque ele ouviu, ele ficou responsabilizado. Esse ouvinte ficou responsabilizado e não vai ter desculpa diante do dia do grande julgamento. Ele se tornará indesculpável. Eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos ficar em pé, vamos orar. Pai de amor, tem misericórdia de nós. Nós sabemos que temos que proclamar a Tua palavra, mas às vezes entramos no marasmo, na displicência. Senhor, trabalhe o nosso coração, a nossa mente, a nossa vontade, a nossa coragem, a nossa disposição para fazermos mais no Teu reino. Quantas pessoas estão precisando ouvir a nossa palavra proclamada através da Tua palavra, e às vezes nós não fazemos isso como devemos fazer. Senhor, usa-nos, faz com que nós também tenhamos a disposição de Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. E o Teu amor eterno, a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja convosco, com todo o povo de Deus, hoje e por todo sempre. Amém. Deus abençoe. Podeis assentar. Muito embora o nosso irmão Anderson já anunciou ali o Pix para alguém que queira fazer uma oferta para o trabalho gideônico, às vezes, tem pessoas que não têm o Pix. Eu quero convidar um dos irmãos a que fique ali na porta com a sua Bíblia aberta, e aquelas pessoas que quiserem colocar uma oferta na Bíblia, é oferta exclusiva para a confecção de Novos Testamentos. Eu quero convidar o professor Ivan para ficar aí à frente comigo e vamos despedir a igreja. Então, um irmão que quiser, vai conosco ali e abre a Bíblia e vamos colocar a nossa oferta. Quem não for
colocar a oferta no Pix.